glória ao teu nome, Jesus. Senhor, ministra o nosso coração nessa noite, de uma forma poderosa, de uma forma especial, de uma forma marcante. Pai, que nós sejamos abençoados hoje pela Tua palavra. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa. Senhor, há pessoas que chegaram aqui esta noite, buscando uma resposta. Eu sinto isso forte no meu coração, que há pessoas que vieram hoje aqui dizendo: Senhor, você pensou, talvez você nem disse, mas você pensou: Pai, eu preciso de uma resposta hoje, eu preciso que você fale comigo hoje. O Espírito Santo vai falar com você, não por causa de mim, por causa da graça do Senhor. Pai, traga luz, traga clareza, traga revelação. Senhor, que qualquer resistência da alma, da mente, seja agora mesmo destruída pelo poder do nome de Jesus. Que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita assim na terra como nos céus. Pai, nós queremos receber a tua palavra com alegria e sermos por ela ministrados. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia em Isaías, profeta Isaías, capítulo 43, versículo número 19. Isaías 43, 19. Aleluia. Não perca o seu foco da palavra de Deus, não se disperse. Se você puder agora, deixe o seu celular aí no modo avião, para que você possa receber a palavra de Deus. Nós estamos transmitindo também pelo YouTube, canal Manaim TV, tem todas as nossas mensagens e ministrações dos últimos anos lá disponíveis. Isaías 43, 19 diz assim: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Você recebe essa palavra para você? Então vou ler novamente, receba ela para você. Eis que faço coisa nova. Quem é que vai fazer? Deus. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, quer dizer, está começando, está para acontecer. Será que nós não percebemos? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Amém, amados? A maioria das pessoas, elas têm um desejo pelo novo. O fim de ano, para muitas pessoas, significa isso: adeus ano velho, feliz ano novo. E nós criamos toda uma expectativa diante do novo ano que inicia, e pensamos: este ano será diferente, este ano acontecerão coisas novas na minha vida. Pensamos: este ano eu prosperarei, este ano eu vou resolver situações profissionais, esse ano eu vou cuidar melhor da minha saúde. Quando nós passamos, transicionamos do ano velho para o ano novo, são essas expectativas que vão alimentando o nosso coração. E quando nós chegamos hoje no oitavo, sétimo dia, já estou querendo acelerar, sétimo dia de janeiro, dia 7 de janeiro, nós ainda estamos com gostinho do ano novo, sim ou não? Ainda estamos com gostinho do ano novo. Mas até quando o ano é novo e quando ele se torna velho? Será que quando acaba janeiro o ano já não é mais novo? Será que lá para fevereiro ou março o ano já não é mais novo? Então quando é novo e quando se torna velho? Nós precisamos pensar a respeito disso. O profeta Isaías traz uma palavra de Deus ao povo dizendo: olha, Deus vai fazer algo novo. Essa palavra nova no hebraico é a palavra Shadash, que significa que Deus vai fazer algo agora, Deus vai fazer algo recente, Deus vai fazer algo fresco na vida de vocês.
Então Deus, embora Ele nos marque muitas vezes no passado com suas bênçãos, com seus testemunhos, com a sua graça, Deus está sempre disposto a fazer algo fresco, recente, atual na nossa vida, amém? Deus promete fazer coisas novas. Deus promete fazer algo novo no seu casamento, Deus promete fazer algo novo no seu empreendimento, Deus promete fazer algo novo nessa igreja, Deus promete fazer algo novo nos nossos grupos pequenos, Deus promete fazer algo novo na sua casa, na sua família. É a promessa de Deus, e Deus diz: olha, não vai demorar, está nascendo, está começando, e Ele nos exorta a perceber, a ter um olhar para checar, a ter um olhar investigativo, a ter um olhar observador, dizer: o que Deus está fazendo de novo aqui dentro da minha casa? O que Deus está fazendo de novo na minha vida? O que Deus está fazendo de novo com o meu ministério, com o meu chamado, com o propósito que Ele me deu? Porém, queridos, nós muitas vezes ouvimos esta palavra de Isaías 43:19, há canções que falam sobre esta palavra, nós muitas vezes a confessamos, declaramos, e é bênção fazer isso, mas nós às vezes não lemos o versículo anterior, nós não lemos o versículo 18, que para mim, o versículo 18, ele é uma condição para que o 19 aconteça. Eu vou repetir, o versículo 18, ele é uma condição para que o 19 aconteça. É como se Deus dissesse: se você quer viver algo novo, você precisa se desvincular do passado, você precisa se desvincular do velho. Então escute, eu quero entregar essa chave para você. O caminho para receber o novo é libertar-se daquilo que não serve mais do seu passado. Há coisas que são boas no seu passado, há coisas que são positivas no seu passado, há coisas que são boas memórias e boas experiências no seu passado, mas entenda uma coisa: há situações no seu passado que não foram boas, há situações que produziram traumas, que produziram amarguras, que produziram ressentimentos, há situações no seu passado que feriram você, há situações no seu passado que paralisaram você, há situações no seu passado que interromperam você. Então você precisa, segundo a Bíblia, volte lá no versículo 18, segundo a Bíblia diz que você não deve considerar, você não deve lembrar dessas coisas. Se nós olharmos para o ano passado e pensarmos: 2023 foi bom ou foi ruim? Depende. Para quem comprou um carro novo foi bom, para quem perdeu o emprego foi ruim. O ano passado foi bom ou foi ruim? Depende. Se você terminou o ano e está aqui saudável, foi bom. Mas se você teve um diagnóstico de uma enfermidade difícil de ser curada, foi ruim. O ano passado foi bom ou foi ruim? Depende. Para quem casou, para quem conheceu alguém, foi bom. Mas para quem separou, para quem divorciou, para quem perdeu alguém, foi ruim. Então quando nós falamos de olhar para o passado, a Bíblia diz, e não considerar, não é considerar as coisas boas, não é apagar as coisas boas. O profeta está dizendo através, é claro, Deus dizendo através do profeta, que nós precisamos esquecer das coisas ruins. Como, queridos, nós vamos lidar com o novo presos ainda ao velho? Como é que nós vamos viver algo que Deus quer nos introduzir, se nós estamos presos às situações do passado? Como é que nós vamos entrar na herança? Como nós vamos entrar na promessa? Como nós vamos entrar na posse daquilo que Deus tem para nós, se o passado ainda é uma âncora, se o passado ainda nos prende? Então sabe, quem são as pessoas que vão viver o novo este ano? São as pessoas com a capacidade de se tornarem novas. Só vive o ano novo quem se torna novo. Diga: só vive o ano novo quem se torna novo. Quando o profeta disse: esqueça do passado e das coisas antigas, não é passar
um errorex, não é passar, sabe, uma tinta e dizer agora eu não tenho mais passado, eu esqueci tudo. Não, não. Quando o profeta disse esqueça o passado, ele está dizendo torne-se uma pessoa nova. Hoje Deus está te chamando para se tornar uma nova pessoa. Este ano o Senhor está te chamando para se tornar um novo homem, para se tornar uma nova mulher, para se tornar um novo marido, para se tornar uma nova esposa, para se tornar um novo pai, para se tornar uma nova mãe, para se tornar um novo líder, um novo pastor, para se tornar um novo filho, um novo funcionário, um novo chefe. O Senhor está te chamando para se tornar uma nova pessoa. E Jesus falou sobre isso em Lucas capítulo 5, versículo número 33, abre lá, Lucas 5, versículo 33. Olha só o que diz: disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações, os teus, entretanto, comem e bebem. Algumas pessoas chegaram a Jesus com uma queixa, e essa queixa partiu de alguém que os questionou, religiosos. Os religiosos foram lá para os discípulos de Jesus e foram questioná-lo, dizer: olha, os discípulos de João Batista, os religiosos, eles oram e eles jejuam, mas quando nós olhamos para vocês que são discípulos de Jesus, nós não vemos vocês jejuando, nem vocês orando. Não é que eles não oravam de forma ritual, eles não oravam nas praças, eles não oravam tocando trombetas, e foram questionar Jesus. Aí veja a resposta de Jesus, 34, Jesus porém lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? O que Jesus estava dizendo? Olha, eu sou o noivo, amém? Vocês são os meus convidados, enquanto vocês estiverem comigo, a nossa vida vai ser uma festa. Vocês não precisam ficar sem comer, porque em festa você não fica sem comer, amém, irmãos? A pior coisa que tem é ser numa festa e falar: eu estou de dieta, eu não vou. Não é? Porque você vê os outros comer, você não come, você tortura, fica em casa. Não é verdade? Então o Jesus falou: aqui é festa. Quando vocês estiverem comigo, a gente está celebrando aqui um grande casamento. A gente tem que comer, tem que divertir, tem que celebrar. Aí Jesus falou: dias virão. Aí são os dias de hoje, e os dias que eles também tiveram nos últimos dias com Jesus. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e naqueles dias sim jejuarão. O que isso tem a ver com velho e novo? Aí Jesus vai contar uma parábola. Eu precisei ler antes para você entender o contexto. Olha a parábola que Jesus vai contar. Parábolas são ensinamentos poderosíssimos. Parábolas contêm chaves que vão abrir portas para você. Parábolas têm princípios que vão te dar prosperidade, sucesso em todas as áreas da sua vida. Aí Jesus ele vai contar uma parábola. Qual é a parábola que Jesus vai contar? Ele diz assim: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Aí você lê isso e fala: o que tem a ver isso? O que significa? É que hoje, irmãos, os tecidos eles são diferentes, são tratados, são trabalhados. Antigamente as coisas eram muito artesanais. Então quando uma roupa rasgava porque ela estava velha, não dava para simplesmente jogar fora e comprar outra. O material não era tão farto, roupa, vestuário, calçado. Nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás. Imagine como as coisas eram precárias e difíceis. Então era necessário remendar. Porém, se aquela rotura, aquele buraco na roupa fosse remendado com um pano novo, o que acontecia com um pano novo? Pela propriedade que ele era composto, depois de um tempo o pano ele encurtava,
E aí, aquele remendo, ele era rasgado, ele ficava à mostra, por causa daquele processo que acontecia com o pano. Então Jesus disse: olha, não dá para pegar um pano novo e colocar em cima de uma veste velha, porque o pano vai encolher, e aí ele vai rasgar e vai estragar a roupa. Aí Jesus contou um outro exemplo, versículo número 37: e ninguém põe vinho novo em odres velhos. Ou seja, ninguém pega um vinho novo e coloca numa vasilha nova, numa vasilha velha, né? Não se coloca vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-ão o vinho, e os odres se estragarão. Novamente a gente precisa entender, onde eles guardavam o vinho era uma bebida comum nos dias de Jesus. É como o cafezinho, é como a Coca-Cola, era uma bebida comum, fazia parte da alimentação do povo judeu. O vinho e o pão e o azeite era o básico da alimentação. Por eles consumirem muito vinho, eles tinham que guardar, só que não tinham garrafas, porque era muito caro, não tinha vidro ainda. Eles guardavam em recipientes que eram feitos de peles de animais, então eram bolsas, normalmente eram feitas com peles de carneiro ou de cordeiro. Essas peles, elas tinham que ter uma capacidade de elasticidade, porque quando colocava o vinho dentro lá da pele, que era o recipiente, o que acontece com o vinho? Ele tem a capacidade de quê? Fermentar, e aí ele aumenta em volume. Se o odre não fosse novo, ele não tinha mais elasticidade. Quando o vinho era colocado dentro, o que acontecia com o odre? Estourava, perdia o vinho e perdia o odre também. Então Jesus disse: para ter vinho novo precisa ter odre novo. Só que Jesus não está falando de roupa, de costura. Jesus não está falando de vinho, de bebida. Jesus está falando de gente. Jesus está falando de nós. O que Jesus está dizendo é que para Ele colocar coisas novas na sua vida, você precisa se tornar uma pessoa nova. Porque se você for uma pessoa velha, Jesus vai colocar o novo em você, e Ele vai perder o que Ele vai te dar, e você também vai ser arrebentado pelo novo que vem em sua vida. Você entende isso? Há coisas que nós precisamos estar preparados para receber de Deus. Há pedidos que você faz e você não recebe porque você não está pronto, porque você não está preparado. Você não pega a chave do seu carro e dá na mão do seu filho com 10, 11 anos. Isso é uma loucura. Você não faz isso. Por quê? Porque você sabe que há tempos, há modos e há graus de maturidade. Aí Jesus diz, versículo 38, pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Quem são os odres? Somos nós. O que é o vinho? O vinho é aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Na Bíblia o vinho é o Espírito Santo, na Bíblia o vinho aponta para o sangue de Jesus, mas o vinho também aponta para a obra que Deus quer fazer em você. Você está orando e dizendo: Pai, eu quero viver algo novo em 2024, Pai, eu quero viver algo novo profissionalmente, eu quero viver algo novo no ministério, eu quero viver algo novo no meu lar. Quantos querem viver algo novo esse ano? Aí Deus está dizendo para você: o vinho está aqui, se torne um odre novo, para que eu possa derramar o vinho novo sobre você. Amém, queridos? Então era isso que Jesus disse. Olha o verso 39, ninguém tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Hoje os melhores vinhos, né, são os vinhos mais antigos. Mas Jesus não estava falando aqui do vinho velho de prazo de validade. Jesus aqui estava falando do vinho velho que estragou. Porque não sei, né? Tem pessoas que acham que pode tomar vinho, outras acham que crente não pode tomar vinho. Aí cada um anda na sua fé e faz conforme a sua consciência. Uma coisa é certa: se você aprecia um bom vinho, você sabe que a pior coisa que existe é tomar um vinho velho. O cheiro é horrível, e o odor e o gosto é horrível.
Então Jesus está dizendo que há pessoas que elas estão tão apegadas ao velho, mas o velho é ruim, o velho não é bom, mas elas estão tão apegadas aos hábitos, às tradições, aos costumes, elas estão tão apegadas à sua religião, que elas não conseguem abrir o seu coração para receber aquilo que Deus quer dar para elas hoje. Irmãos, eu não quero ser assim, eu quero viver o novo de Deus. Viveremos o novo, nos tornando pessoas novas. Amém? Qual foi o problema do povo no Egito? Eles oraram, eles bateram na porta, eles insistiram: Pai, nós queremos sair daqui da escravidão, 450 anos de escravidão, nós queremos sair daqui, nos liberta. Eles oraram, eles pediram para Deus um libertador. Deus foi lá e levantou Moisés para libertar o povo do Egito. Você conhece a história? Só que eles não apenas queriam sair do Egito, eles queriam ir para uma casa nova, eles queriam ir para uma terra nova, eles queriam ir para um lugar novo. Então Deus prometeu dar a eles uma terra nova. Qual o nome da terra? Canaã. Então eles têm o libertador e eles têm a terra, eles têm a Canaã. Deus os liberta poderosamente, eles cruzam o Mar Vermelho, eles vão parar lá no deserto. E por que eles estão no deserto? Porque Deus precisa tratar com eles, Deus precisa tirar deles tudo aquilo que é velho. Quando eles vão sair do Egito, eles não saíram nem com a roupa que eles usavam, entende? A Bíblia diz que na noite da Páscoa eles deveriam bater na casa de todos os egípcios e pedir roupas novas. Eles precisavam pedir sandálias novas. Deus não deixou eles entrarem na terra nova com a veste velha. Deus não deixou eles entrarem na terra nova com o calçado velho. Só que teve um problema, sabe, irmãos? Deus mudou a roupa e a sandália, porque Deus pode mudar o exterior, mas Deus precisa da cooperação nossa para mudar o interior. Deus precisa da nossa cooperação para mudar a mentalidade. E sabe, mudou roupa e mudou sandália, mas a mente continua a mesma. E os hábitos que eles tinham no Egito, eles trouxeram para o deserto. E Deus falou: eu não vou deixar entrar em Canaã gente velha. Eu não vou deixar entrar em Canaã pessoas com a mentalidade velha. Então, um caminho que eles deveriam ter percorrido em 15, 20 dias, que era do deserto até Canaã, eles demoraram quantos anos? 40 anos. E 40 anos não foi um castigo, porque Deus sempre manifestou na sua história a sua graça. Ainda que a dispensação fosse da lei, nos dias de Moisés, Deus no meio da lei manifestava a sua graça. Por que 40 anos? Porque Deus deu oportunidade para que eles mudassem. Então você precisa entender que este ano é uma oportunidade para que você mude. Esse ano é uma oportunidade para mudanças na sua vida. Esse é um ano para você olhar para trás e dizer o que não agrada a Deus, o que, sabe, é um hábito ruim, o que traz problemas no meu lar, o que me atrapalha nos meus relacionamentos, o que interfere no meu casamento, quais são as minhas palavras, quais são os meus comportamentos, quais são as minhas atitudes, às vezes até mesmo quais são as minhas brincadeiras, quais são as minhas companhias que me impedem de viver o novo de Deus. Então eu quero deixar essas coisas para trás e eu quero viver o que Deus tem para mim. Vinho novo, odres novos. Ano novo, uma nova pessoa. Aleluia. Uma pessoa transformada. Porém, queridos, essa transformação, e lembre-se, voltando lá para mim concluir a história do Egito, eles morreram no deserto, muitos deles, e só uma nova geração que entrou em Canaã. Entraram alguns homens mais maduros, que se posicionaram diante da murmuração, diante do pecado daqueles homens, mas apenas uma geração de jovens
de 20 anos lá no deserto para baixo, que Deus disse: vocês vão entrar. Os demais estão como se fossem estragados, vinho velho, não podiam viver o novo de Deus. Então nós precisamos buscar em Deus uma transformação. Agora existem dois tipos de transformação, e eu quero que você entenda disso. Há uma transformação que é uma transformação originada e motivada pela carne, e há uma transformação que ela é originada e motivada pelo Espírito Santo. Qual é a transformação originada pela carne? É quando você procura na sua própria força mudar. Você consegue durante algumas semanas, mas você não consegue para sempre. Pode ver que todo ano as pessoas fazem resoluções. Quais são as resoluções principais? Não sei se você já teve essa curiosidade. Eu já tive essa curiosidade. As resoluções dos últimos anos principais: primeiro, perder peso. Segunda, parar de fumar. Terceiro, fazer atividade física. Quarta, aprender um idioma. Quinta, sair das dívidas. São as principais resoluções que uma pessoa faz durante o ano. Quando termina o ano, quantas resoluções as pessoas alcançaram? Talvez 10% disso, 20%, 30%. Algumas alcançaram metade e muitas não alcançaram nenhuma delas. Por quê? Normalmente as pessoas tentam mudar na sua própria força, e quando você tenta mudar na sua própria força, você vai contra a sua própria natureza, e ir contra a sua natureza é muito difícil. Essa é a mudança na carne, é tentar no seu esforço, é dizer assim: eu não vou discutir, não é? Aí alguém lá no seu trabalho quer discutir com você, mas você fala assim: não, esse ano eu preciso ser um homem transformado, eu não vou discutir. Ou você fala: não, aqui em casa eu não vou gritar, eu não vou gritar. Aí você consegue durante um dia, 2 dias, só que é que nem panela de pressão. Não é assim, irmão? É que nem panela de pressão. Ou é aquela pessoa que diz: não, essa semana eu começo a dieta, ela vai bem de segunda a sexta, só que é na força dela. Aí o que acontece sexta, sábado e domingo? Aí come pela semana toda e pela outra semana também. É assim ou não é? É assim, porque é uma transformação no esforço próprio. Dá certo? Em alguns casos dá. Tem gente que consegue emagrecer, tem gente que consegue parar o vício, tem gente que consegue fazer atividade física, mas é muito difícil. Agora, para nós que somos povo de Deus, escute isso, irmãos, isso é muito importante. Para nós que somos o povo de Deus, há uma transformação que é gerada pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero ler com você Romanos 12, e dá para você o segredo de como você pode viver o novo em Deus sendo transformado. Romanos 12, versículo número 1, é um texto tão conhecido, você já sabe, mas ainda assim eu quero ler com você. Romanos 12, versículo número 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Onde começa a transformação? Na mente, na forma de pensar. Aí vem o novo: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você conhece um pouquinho da língua portuguesa, e quando você lê essas frases, esses 2 versículos, você entende que Deus está aqui através do apóstolo Paulo trazendo algo condicional.
Ele está dizendo: olha, se você apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, e renovar a sua mente, então você vai entrar na experiência da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas Deus também está dizendo: se você não apresentar o seu corpo como um sacrifício, se você não renovar a sua mente, o que vai acontecer? Você vai ser limitado, você não vai entrar no desfrute, no deleite da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus. Irmãos, é o nosso desejo como filhos e filhas de Deus, é o nosso anseio como igreja, viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sim ou não? Sim. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos apresentar o nosso corpo. Primeira coisa, o corpo como um sacrifício vivo. Quando Paulo está falando, você precisa entender, isso é fundamental. Quando Paulo está falando sobre Romanos 12:1, Paulo está usando uma linguagem que é uma linguagem do Antigo Testamento. Ele está falando sobre sacrifícios. Quando ele fala sobre apresentar o corpo, ele está falando sobre o altar, ele está falando sobre o sacrifício. Lá no Antigo Testamento, as pessoas, para ter redenção, para ter perdão, para ter aprovação de Deus, elas precisavam ir até o altar que tinha no templo, e elas precisavam trazer um sacrifício, e o sacrifício que elas traziam precisava ser imolado, tanto que na entrada do templo, logo na primeira parte do templo, havia ali uma bacia, havia um altar de holocausto, onde o sacrifício era imolado, onde havia lavagem, onde havia purificação, e então na segunda parte o sacerdote já trazia o sacrifício morto. Dependendo do pecado era um boi, dependendo do pecado era uma rolinha, dependendo do pecado era um cordeiro, mas eram animais que eram trazidos como sacrifício diante de Deus. Então no altar eram colocadas coisas mortas, e quando era colocado um animal morto, ele havia sido imolado poucos minutos antes, então eram queimados, e aí aquele fogo chegava diante de Deus, o sangue era aspergido. Eu estou resumindo muito, porque a história é bem mais complexa, mas de forma bem sucinta. Então aquele sacrifício era aceito diante de Deus. Uma vez por ano fazia-se isso. Então a pessoa agora ela tinha um ano tranquila, porque ela sabia que todos os pecados dela de um ano atrás já haviam sido perdoados, e ela ia viver a vida dela, e ela acreditar que Deus ia prosperá-la, que Deus ia curá-la, que Deus ia abençoá-la. Ela ia acreditar que ela ia viver uma vida próspera. Por quê? Porque o sacrifício dela já havia sido entregue. O que Paulo está dizendo? Que agora a gente não traz mais aqui sacrifícios vivos ou mortos, a gente não traz mais aqui animais. A nossa oferta financeira não é um sacrifício, uma troca com Deus, não. Agora nós trazemos no altar de Deus o nosso próprio corpo. Só que o sacrifício precisava morrer, e agora Paulo diz que o nosso sacrifício é o sacrifício vivo. Então nós não morremos quando nós chegamos no altar de Deus, nós vivemos, e vivemos em Deus, vivemos para a eternidade. Mas o que precisa morrer em nós? Será que precisa morrer algo em nós? Sim, precisa morrer os velhos hábitos, precisa morrer as coisas que nos impedem de viver o novo de Deus. E aí você precisa se apresentar a Deus como esse sacrifício e dizer: Pai, o que precisa morrer em mim? Quais são os hábitos, quais são as palavras, quais são as atitudes que estão me impedindo de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? O que me impede de ter mais comunhão com o Senhor? Às vezes o nosso corpo como sacrifício não é só tirar coisas ruins, mas às vezes é nós nos posicionarmos para aquilo que Deus nos chama para Ele. Por exemplo, Deus nos chama para a oração. Amém, irmãos?
Deus nos chama para a leitura da sua palavra. Deus nos chama para servir a Ele na sua casa e neste mundo. Deus nos chama para generosidade. Deus nos chama para a sua obra. Deus nos chama para a sua comunhão, amém? Mas muitas vezes o nosso corpo não quer, porque o nosso corpo ele está tomado pela preguiça, porque o nosso corpo ele está tomado pelo cansaço, e nós falamos: não, eu não vou orar, hoje eu não vou no culto, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou buscar a Deus, jejuar, não, isso não é para mim, eu não consigo ficar um dia, meio período sem comer, porque o nosso corpo não quer buscar a Deus. Então Paulo diz: pega o teu corpo e apresenta a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. E ele diz: não apenas o seu corpo, mas pega também a tua mente e transforma a sua mente. Essa palavra transformar, você já deve ter ouvido falar que no grego é a palavra metamorfos, que deu origem à palavra que nós conhecemos, principalmente na biologia, que é metamorfose, que é aquela transformação da lagarta na borboleta, que ela entra no casulo, e enquanto ela está no casulo, ela está num processo de transformação. Sabe, irmão, se nós queremos crescer na vida, nós vamos precisar apresentar o nosso corpo como sacrifício e a nossa mente para ser transformada. Sabe por quê? Deixa eu dizer algo para você: crescer dói. A ciência descobriu agora, há pouco tempo atrás, que algumas crianças em fase de crescimento, que elas sofrem, e isso se tornou uma doença, que é a doença do crescimento, que são crianças que começam a ter um crescimento físico normal, natural, porém elas começam a ter muitas dores no seu corpo, os ossos crescem, músculos, tendões, e isso produz uma dor, mas é uma dor que às vezes é crônica, e a criança chora e sofre com aquilo, e o pai muitas vezes não sabe, e há pouco tempo descobriu. E se nós olharmos as coisas naturais, às vezes elas são uma sombra das coisas espirituais. Crescer em Deus dói. Se você quer ser um crente mediano, se você quer ser um crente assim, morno, se você quer ser um crente apático, você não precisa de nenhum esforço, você segue a sua religião, você segue os seus velhos hábitos. Mas se você quer ser um crente que desfruta da boa, perfeita, agradável vontade de Deus, você precisa colocar a sua vida no altar, e altar é lugar de entrega, altar é lugar de dedicação, altar é lugar de renúncia, altar é quando é o lugar que você vai dizendo: eu não quero ir. Altar é o lugar que você entrega o que você não quer entregar. O altar é o lugar da devoção, mas é o lugar da vitória, é o lugar do milagre, é o lugar da bênção de Deus. Imagine que na Páscoa, Deus disse a cada família que pegasse um cordeiro, um filhotinho de cordeiro. Você já viu um filhotinho de cordeiro? Alguém já viu? É uma criatura fofinha. Aí a família, imagina lá, você, sua esposa, ou você, seu marido, 2 filhos, seus filhos crianças. E aí a Bíblia diz que na época da Páscoa, para eles saírem do Egito, eles tinham que pegar um cordeiro de 1 aninho, e eles tinham que trazer para dentro da casa deles, e eles tinham que alimentar, cuidar daquele cordeiro. Então eu fico imaginando o apego que haveria, principalmente hoje, né, irmãos, com os pets em alta. Imagina só o apego que haveria aquele cordeiro. Imagina, né? Fico imaginando minhas filhas pequenas, um cordeiro dentro de casa, que fofinho, leva para a cama, dá uma madeirinha na boca, não é assim? Só que dá banho, cuida, conversa com o bichinho, não é? Só que depois de 14 dias tinha que matar o cordeiro. E sabe quem mandou fazer isso? Deus. Matá-lo, imolá-lo, colocá-lo no altar. Porque para ter libertação precisa ter entrega, para ter libertação precisa ter renúncia, para ter libertação, para ter provisão, para ter milagre, você precisa apresentar o teu corpo como um sacrifício. Nós vivemos, irmãos, a geração que não quer sacrifícios.
para servir a Deus, para orar, para jejuar, para dizimar, para congregar, não quer sacrifícios. Nós vivemos a geração, queremos muito conforto, confortáveis, cada vez mais conforto, e se as coisas não estão como nós queremos, nós saímos, nós falamos, não, isso não é para mim, está desconfortável essa pregação, está desconfortável esse pastor, está desconfortável essa igreja, e por isso nós não crescemos. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não é vivida. Não é o que o Pai tem para você nesse ano, querido. Eu quero terminar dizendo que renovar a nossa mente significa renovar os nossos pensamentos, mas não segundo os conceitos desse mundo, renovar os nossos pensamentos pela palavra de Deus. Amém? É pela palavra que você renova os seus pensamentos, é alinhando, é ajustando, é conformando a tua mente à palavra de Deus, é permitindo que o Espírito Santo vá te mudando cada vez melhor, cada ano melhor. É você olhar e dizer, puxa, 2024 eu sou muito melhor do que 2023, 2024 eu sou um homem de Deus, eu sou uma esposa, eu sou um pai, eu sou um funcionário, eu sou um líder, eu sou um servo de Deus, muito melhor do que eu já fui no passado. É isso que Deus tem para você, querido. Mas para isso, não podemos entrar no novo com o velho. Se você trouxer para esse ano as mesmas palavras do ano passado, você vai ter os mesmos resultados do ano passado. Se você falar neste ano as mesmas coisas que você falou no ano passado, você vai terminar este ano como você terminou o ano passado. Se você este ano fizer as mesmas brincadeiras, as mesmas piadinhas que você fez no ano passado, você vai terminar o ano passado, você vai terminar esse ano como você terminou o ano passado. Se você tiver nesse ano as mesmas atitudes que você teve no ano passado, se você tiver neste ano o mesmo compromisso que você teve no ano passado, então você vai terminar 2024 como você terminou 2023. Avalie se foi ótimo para você 2023, se foi maravilhoso, se foi o ano da sua vida. Se foi, significa que você fez tudo certo. Mas se não foi, há necessidade de mudar. Então, querido, mude suas palavras, comece a ler a palavra de Deus. Às vezes você precisa mudar os lugares que você frequenta. Escute, às vezes você precisa mudar as suas amizades, às vezes você precisa mudar as suas companhias, porque são companhias que levam você para o velho e não para o novo. Às vezes você precisa mudar os lugares que você frequenta. Às vezes você precisa mudar o seu nível de compromisso. Às vezes, e isso não é diretamente para ninguém, às vezes você precisa mudar até o seu jeito de vestir. Entende? Às vezes você precisa mudar até o volume da sua voz. Às vezes você precisa mudar coisas pequenas, outras vezes coisas grandes, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu termino, irmãos, dizendo que hoje o Senhor está nos convidando para o altar. Hoje é um convite. Esse primeiro culto de 2024 é um convite.